Olá, turma, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, Programação de Jogos Digitais. Hoje a nossa unidade curricular é Programação Web aplicada a jogos, correto? O professor Sidney que vos fala, né? Bom dia, Débora, Adriano, Natália. Impressão minha ou faz tempo que a gente não tem essa aula, turma? Faz um bom tempo, né? Bom dia, Ana. Bom dia, Iago. Bom dia, Emanuel. Bom dia, Dani. Tudo certo com vocês? Bom dia, Suelen. Só me reforça a memória aí que o professor vê vocês direto e acaba às vezes se confundindo. Essa disciplina aqui faz tempo que a gente não tem, né? Não sei se é por motivo dos feriados aí, né? Passeio, sei lá o que que teve aí diferente, essas coisas aí. A gente faz tempo que a gente não tem essa aula, né? Até eu coloquei a aula 8 aqui, mas eu acredito que nem seja essa aula 8 o número da aula, porque a gente ficou um bom tempo sem se ver, sem se falar, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui bem certinho no nosso plano aqui, mas acho que é isso mesmo. É isso mesmo, endereço sob domínio. A gente vai falar sobre isso hoje. Deixa eu ver qual que foi o último assunto que a gente viu. Não, não é nem aula 8 aqui, né? É para ser aula 5 ou 6 aqui. A gente ficou um tempo sem se ver, sem se falar. Deixa eu ver aqui. Ismael, bom dia. O Rafinha deu bom dia também. O que vocês estão aí? Tá, eu vou colocar aula 5 aqui. Eu acho que é aula 5 ou 6. Depois eu confirmo certinho. Porque a gente ficou muito tempo sem aula, turma. Não sei o que aconteceu aí, a gente tem que trazer a memória aí o que aconteceu, tá? Então a gente vai entender algumas questões aqui nessa aula de hoje, né? Nós temos duas aulas aí. É questão de domínio de internet, saber como que funciona o acesso a um site e que são as portas de acesso, tá? Lembrando vocês que a gente vai dar continuidade e vai andar junto com a Lura, tá? Então o professor vai trabalhar junto com a Lura nessa caminhada com vocês aqui em web, tá? Porque tem lá conteúdo que vai complementar a aula do professor e tem atividades lá. Então eu vou incentivar vocês a fazer o curso junto comigo, tá? Ok? Então a gente viu, né, em outras aulas aí anteriores, na minha memória faz um bom tempo já. Então a gente tem que tentar resgatar isso da nossa mente aí, as questões de HTTP e HTTPS, tá? Então já sabemos que HTTPS e HTTP é provável que sim, e que em suma eles são responsáveis por garantir a segurança e a privacidade das informações, a gente já viu isso, né? Então nossas informações são privadas e seguras quando estão navegando, sendo transmitidas na web. E isso torna, né, a ideia que as aplicações financeiras e comerciais e governamentais e os nossos bancos sejam seguras, né? Então isso nos dá a confiança, né, seguindo esses protocolos aqui, de que nós estamos navegando de forma segura, né? Então a gente viu esses conceitos aí na aula anterior, né? Eu só queria relembrá-los aí. Quem lembra aí, por favor, me ajuda aí. Vamos lá? O pessoal é melhor de memória do que do professor, porque o professor já gastou demais essa memória aqui. Não que eu seja velho demais, mas nem novo demais também. Vamos puxar a memória lá. Quem lembra da nossa última aula aí? O que foi? O que o professor ministrou para vocês? Então, para a gente pensar junto, né? E vocês conversarem 1 minuto aí entre vocês e 3 minutinhos, vamos lá nessa linha aqui, ó. Mas como um site sabe que o endereço que eu digitei no navegador é aquele que contém, né? Que ele contém? Como que o servidor sabe que o caminho daquele site é por aquele endereço, né?
Então, como que ele sabe que eu estou pedindo e como que ele sabe que ele tem aquele endereço, né? E que lugar que está esse endereço, né? O que aquele endereço? E como ele entende as letras se o endereço são números, né? Então, é um monte de pergunta aqui, né? C. E queria que vocês me respondessem aí agora no chat aí, por favor. Dá 3 minutinhos para vocês aí, né? Vamos repousar nessa aula aí, vamos tentar pensar um pouco, tentar lembrar do que aconteceu nas aulas anteriores, né? Tá bom? Então, 3 minutinhos aí, para nós todos, né? Porque o professor também está tentando trazer aqui à memória os nossos encontros anteriores. Faz um tempinho, né, professora Nicole? A gente não lembra nem mais o que é web, né? Vamos tentar trazer aí de novo eles com nós na nossa aula aí. Vamos lá, o Iago trouxe a memória ali. Eu lembro em partes que houve, né, mas a minha memória está fragmentada. Eu lembro de algo sobre hipertexto, né? O hypertext, né? Sueli, não lembra nada, né? Ixi, Sueli, você tá igual o professor, nova desse jeito já, a memória tua tá nova. O professor já tem as quilometragens rodadas já. O Adriano, vamos ver. Nem o Adriano para me ajudar? Poxa vida, a Sueli, o Adriano, nem ninguém aí. A Dani tá igual a Sueli. Meu Deus, vamos começar de novo, né, gente? Dá pra gente começar na aula número 1 de novo. O Ismael também não lembra. Ixi, eu ia pedir ajuda de vocês pra gente retomar a nossa aula aí. E ninguém vai lembrar, tá? E então essa questão aqui pra gente conversar, a gente ver por que, né, acontecem essas questões aqui. Como que ele sabe que a gente quer buscar aquele endereço e tá lá naquele endereço, né? E como que a gente manda em letra e transforma em número, né? Se o endereço físico é número, né? Então são questões aí que a gente precisa pensar. Ninguém lembra aí, nem o Ismael, né? E para responder ao professor aqui agora, alguém consegue ajudar essa questão aqui? Fiz várias perguntas ao mesmo tempo, né? Perguntei se vocês me podiam me ajudar, se vocês lembravam a aula passada. E eu coloquei essa atividade aqui, tá? Essa atividade que está quase acabando o tempo. Precisava de alguém me responder para a gente dar uma deixa para nós entrar no nosso conceito aqui. O professor vai acabar falando para vocês aqui. Mas eu queria escutar de vocês aqui o que vocês acham. Né? Uma pergunta ali pelo menos, né? Ó, digitei no site o endereço, no navegador, como que ele sabe o que contém, né? O que contém nesse pedido, né? Como o servidor sabe que o caminho dele, daquele site, é por aquele endereço, né? Como que ele sabe que lugar do país ou do estado ou onde está, né? Às vezes a gente faz uma solicitação de um site e o site está pertinho da gente, né? Às vezes está lá do outro lado, lá no Japão. Só que a distância que percorre e a velocidade de entrega é a mesma, né? É muito incrível. Até hoje eu não consigo entender essa... Eu chamo de bruxaria, né? Essa bruxaria, essa magia aí. Como que funciona, né? Se eu estou pesquisando aqui, dou uma entrada aqui no Google agora, pesquiso uma página que está aqui, do meu lado, talvez, ou aqui em Curitiba, ou talvez aí em São José. Leva o mesmo tempo para pesquisar uma que está lá do outro lado do país, né? Ou em outro país, né? No Japão, por exemplo. Se você jogar com alguém aqui, alguém no Japão, a velocidade do jogo ali, né? Os frames, a resposta vai ser parecida, né? Igual, né? Tem um delayzinho, sempre tem, né? Aqui nem aqui agora eu tô falando com vocês. Tem um delay de alguns segundos aí, até chegar a minha voz até vocês. Então eu falo aqui, dá uma pausinha, chega a minha voz aí em vocês. Né? Mas é imperceptível quase, né? Tipo, é quase em tempo real mesmo essas comunicações aqui pela web, tá? Então já que ninguém lembrou, já ninguém quis ajudar o professor vai auto se ajudar aqui sozinho, auto nos ajudar, né? Todos nós estamos no mesmo barco, né, turma? Então vamos lá. Então o endereço de internet, ele é uma sequência de números e letras que identificam de forma exclusiva o host, né? Então ele vai identificar o host do computador, do dispositivo lá que você está usando, do servidor e etc, né? Então ele vai verificar o host da máquina, aí ele vai na internet, tá? Então é utilizado para localizar, esse host é utilizado para localizar e acessar recursos na web,
como sites, como arquivos, tipos de serviços e outros dispositivos conectados à internet, né? Então ele busca também alguns dispositivos conectados. Exemplo de endereço de internet inclui www.google.com, né? O mais famoso aqui, né? E endereços, né? Aqui nós temos o endereço IP 192.168.1.1, né? Bem conhecido, né? Os endereços IP a gente usa para acessar direto também algum computador, alguma máquina, né? Tá bom? Então a gente vai continuar aqui. Quem lembrava lá do Hypertext, né? Wide Web aqui, a gente vai tentar lembrar também alguns conceitos, né? A Sueli que falou isso, foi, né? Não, a Sueli falou que não lembra nada, né, Su? Então www significa World Wide Web, né? É o sistema de informação de hypertextual, né? Então aqui entra o Hypertext da internet, que permite acessar documentos, geralmente documentos dentro da web, né, da internet, interligados através de links, né? A gente chama esses links de hiperlinks. E o www geralmente ele é usado como prefixo de endereço da internet. Então, tudo que a gente vai navegar, a gente coloca o prefixo, né? www na frente, tá? Isso indica um recurso, esse recurso que está na World Wide Web, como www, um exemplo aqui, www.google.com, né? É como a gente fosse fazer uma chamada por telefone, né, turma? A gente coloca 41 na frente, ou o DDD da cidade, do lugar, né? E a gente está chamando aquele número lá de tal lugar, né? Tá bom? Aí a gente coloca www na frente dos endereços que a gente quer localizar e encontrar na internet. E o domínio, né? Então tem um domínio de internet, ele tem um identificador único na internet, na web, então ele tem um domínio. Ele é registrado por essa pessoa, por essa empresa, então todo o endereço ele é registrado, né? Pode ser por pessoa física, pode ser por pessoa jurídica, né? Diferente de tipo de pessoa, né? Ele vai ter que ter um registro que aponta para o endereço IP. Então todo o www, todo o conteúdo de internet, ele vai ter que ter um endereço IP, né? Que é um produto específico da internet, é um endereço físico da internet, é usado para acessar recursos da web, como sites, arquivos, serviços e outros dispositivos conectados à internet. Exemplo de domínio de internet inclui o google.com, o wikipedia.org, né? Example.com e outros exemplos aí que a gente tem na internet que a gente usa durante o nosso dia a dia. E adquirir e registrar um domínio é um passo importante na construção de uma presença, né, na web. Então, se você quer criar um site, e você pode fazer isso, e você consegue fazer isso facilmente, né, usando o conhecimento que você tem hoje, usando as IAs aí disponíveis também na internet, a gente consegue fabricar nossa página na internet facilmente com alguns cliques. Tá, só que para isso funcionar, a gente precisa ter, né, ele registrado, um endereço de registro na web, né? Ok? Então, sem um registro na web, existem algumas formas de como registrar isso. Ninguém consegue te achar, né? Ninguém consegue te localizar aí o teu endereço, o teu conteúdo, tá bom? Então, eu vou motivá-los, né, a entrar na plataforma Alura e fazer esse curso aqui, HTTP, entendendo a web por baixo dos panos, né? Então, depois a gente vai entrar junto ali para ver se vocês conseguem, se vocês têm acesso. Se vocês não tiverem acesso, vocês avisem-me, porque daí eu vou providenciar o acesso para vocês, porque eu quero que vocês façam esse curso aqui. Lembrando que a Alura tem parceria, né, com o Estado. O Estado né, faz lá a parceria com a Alura. A Alura é a maior plataforma do Brasil, né? A gente não ganha nada para fazer propaganda aqui, a gente só ganha benefício para vocês, que vocês usando esse curso, vocês vão ter certificados, né, e ter conhecimento. Esses certificados são importantes, turma, para o mercado de trabalho. Então, você preparação do teu currículo aí, né, teu LinkedIn, teu currículo pessoal, aí você pode acrescentar esses cursos aqui, né, horas de curso. E essa assinatura aqui de Alura no mercado de trabalho tem um peso muito importante, muito bom, né? Eu tenho cursos lá, eu tenho várias certificações
de cursos da Alura, tá? A maioria dos cursos aqui que eu peço para vocês, eu acabo concluindo lá, tá? São cursos rápidos, de 12 horas, de 15 horas, de 20 horas, né? São cursos bem tranquilos de fazer, ricos em conhecimento e te entregam certificações, aquilo que o mercado precisa, aquilo que o mercado exige. Então façam, eu incentivo, eu motivo vocês a estarem fazendo, tá? Então aqui a gente vai falar, né, continuar falando um pouquinho sobre domínio. Vamos tentar colocar um pouco em prática aqui. A gente, que nem eu falei para vocês, a gente vai usar a plataforma da Alura para complementar nossa aula. Já foi decidido isso, está no nosso plano de aula, tá? Então a gente vai ver o que é HTTP, né? Então eu tenho um vídeo lá na Alura, depois eu incentivo vocês a entrar e ver o que é isso. O Web Segura, HTTPS, endereço sob seu domínio. O cliente pede, o servidor responde, depurando a requisitos HTTP, parâmetros de requisição, serviço da web como o REST, HTTP2, né, para uma web mais eficiente, tá? Esse aqui é o primeiro tópico, né? Tem mais uma variedade junto lá com essa grade de curso, né? Então a gente vai ver endereços ali, como que funciona essa parte aí agora, ok? Então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui. A recomendação é que esse curso aqui seja feito a extra classe, né? Que vocês acessem em casa e concluam em casa, tem atividades lá dentro. Passos para que guiar a gente a desenvolver, né? É entender a plataforma. E a gente vai estar lá. Eu queria que vocês entrassem aqui agora comigo. Deixa eu colocar esse hiperlink lá para vocês no mural, para vocês poderem acessar. Só um pouquinho, só um minutinho. Conseguiram entrar lá? Tá, então se inscrevam, né? Vai pedir para você se inscrever no curso. Quem não estava inscrito, eu acho que ninguém estava inscrito, tá? E eu vou pedir para vocês acompanhar com o professor aqui então. Então, no primeiro vídeo aqui, ele tem uma explicação bem breve ali. Se inscreveu, Adriano? Então eu quero que vocês façam, a gente vai fazer junto, tá? Então aqui ele tem uma explicação aqui, tem em forma de texto, se você não quiser ver o vídeo, você pode ler, né? Pode ler todo o conteúdo aqui, você pode copiar, colar ele no teu caderno aí, no teu Word, no teu bloco de notas aí para você estudar depois, tá? Então eu vou deixar esses 4 minutos aí para vocês verem esse vídeo aí, e daí na sequência do vídeo tem avançar aqui, ó, tem uma atividade. Eu quero que vocês façam essa atividade aí, tá bom? 4 minutinhos então, para vocês verem aí a plataforma, ver essa explicação sobre o domínio aqui de endereços, a gente continua a nossa aula daí. Deu boa, Ismael? Beleza. Então, vocês estão assistindo aí. Ó, seguinte, tem lá do 1, né? A gente tá no 3, tá? Mas era importante vocês começarem lá do 1 lá. Que é HTTP, Web Segura HTTPS. Depois endereço sobre o seu domínio, né? E aí vai, o curso inteiro ali, tá? Então, depois que vocês verem aí em questão de endereço, que é sobre a nossa aula de hoje, vocês fazem essa atividade próxima aqui. Responda ali e mostre para mim. Aí a resposta de vocês, o computador da Dani não vai? Não vou falar isso que você falou aí. É sua. A gente tá ao vivo aqui, depois vai pro YouTube. Não dá para mim falar algumas coisas. Tá pôde? Pôde eu posso falar. Tá pôde, né? Ah, Deus me livre. Depois vai lá para os bambambam lá do estado lá, né? Daí o professor fica mal na foto. Né, Sueli? Tudo uma benção aí. Tá tudo certo, tá tudo funcionando. Então tá falando ali do site da Alura, né? www.alura.com.br. Tá falando se a gente já conhece os protocolos HTTP, HTTPS, né? E a gente vai entender ali um pouco ali de como que funciona, né? O vocabulário e os domínios dentro desse curso aqui, né? Então ele vai analisar ali a parte do domínio, o BR, né? Que significa ali indica sites do Brasil. Depois vem com o ponto .com, né?
que é a raiz do domínio, né? O, o BR representa o top level, né, do domínio, né? Está na raiz do domínio, depois vem com, né? Ponto .com, abreviação comercial, né? Então, com é abreviação comercial, né? E Alura, que é o nome daí comercial, né? É o nome do site mesmo, no caso do Google, o site da Google e qualquer outro nome que você quiser, né? Se fosse o meu site, seria Sidney, sei lá, alguma coisa assim que lembre, né, o meu nome, a minha marca. E o com e o Alura são subdomínios, né? O www representa também um subdomínio. No entanto, seu uso é opcional, tanto no alura.com.br ou www.alura.com.br, né? Hoje não se precisa mais digitar, né, o www na frente. Já se entende-se que é um domínio, né? Tá? Mas a gente tem tradição de escrever www na frente. Então é isso, né? A maioria dos sites usa um prefixo www, que é um legado, né? Já pra gente, já é uma tradição, né? Então é difícil tirar isso. Fala sobre subdomínios, né? Subdomínios aqui, seções específicas, né? O exemplo do Gmail ali que a gente tem mail.google.com. Ainda no caso do Google Drive, né? Nós temos drive.google.com. Tanto o Gmail quanto o Drive são subdomínios do domínio da Google, né? Fala um pouco sobre os IPs, ali nós conseguimos fazer o teste, né? Se alguém digitar ali no prompt de comando lá, esse IP ali vai dar no site da Google, né? Então o site da Google em números exatamente é esse número aqui, né? A gente pode até testar aqui agora, né? Dar um ping lá e ver onde que está esse site aí, né? E o DNS ali, né? É o número de URL, né? Ainda bem que não é verdade, seria inviável decorar todos os serviços de site que acessamos diretamente apenas por números, né? Ainda bem que não precisa ser assim, né? Imagina você ter que decorar números, né? Apesar que eu tenho facilidade com números, mas decorar números para a gente pesquisar sites seria difícil, né? Iago respondeu. Letra D, que fala de Hypertext Transfer Protocol, né? Transfer Protocol. A Sueli também respondeu. Me fala então, Sueli, o que você respondeu? Deixa eu ver aqui. O Adriano também respondeu a letra D, né? Qual que foi a pergunta que vocês responderam lá, só para me saber? A pergunta está lá. Falamos bastante sobre domínio nessa aula, mas o que é domínio, né? Ou domain name. E qual a sua importância? Foi essa a pergunta que estava lá que vocês responderam? Tá bom, então. Só para me saber se a gente estava fazendo a mesma coisa. Deixa eu ver o que a Sueli escreveu ali. HTTP não é o único protocolo de comunicação que existe. Aliás, existem milhares de protocolos no mundo de TI. No entanto, o HTTP é de longe o mais popular. Na lista abaixo há item que não representa um protocolo para a internet. Qual exatamente? Pesquise se for necessário. Alternativa correta. Parará. Tá. Eu acho que não era a mesma pergunta que eu tinha aqui, mas tá valendo. Não sei o que aconteceu. A pergunta que eu tinha aqui era essa aqui, ó. É essa pergunta aqui que eu tinha. Falamos bastante sobre domínio nessa aula, mas o que é o domínio, né? O que é domínio? Domínio name, domain name e qual a sua importância, né? Então, as questões eram essas aqui. Mas tá tudo bem. Tá tudo certo. Então a gente viu ali porta de comunicação HTTP é um número de porta utilizado para transmitir dados HTTP, Hypertext Transfer Protocol, né, que é o HTTP. O protocolo de transferência de hipertextos ele é utilizado para comunicação entre servidores de web e navegadores. Então a porta padrão para a comunicação lá desse protocolo
é a porta 80, tá? Embora outras portas possam ser utilizadas também como a porta 8080, ao acessar o site na internet, o navegador envia uma requisição dentro do protocolo do HTTP lá para o servidor da web, onde ele tem que buscar esse serviço. E daí corresponde, né, com o conteúdo da página, então ele verifica dentro desse protocolo se o conteúdo que eu estou pedindo é o conteúdo que está lá na página. A comunicação entre o navegador e o servidor ocorre através dessa porta aí, tá? Deixa eu só tirar esse ícone aqui da frente aqui. Então aqui é a parte de requisição também, lá no Alura, lá. Deixa eu ver aqui. Quanto tempo é? O que acontece é que o Também, entre nesse item aqui no Alura, requisição, portas e requisições, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Não, vou mandar o link para vocês. Lá no mural de novo. Tá, mas sigam lá no computador de vocês, lá se vocês conseguem assistir. Tá? Na próxima aula o professor coloca o vídeo mesmo. Não direto da transmissão do computador. Eu acho que é isso. O áudio tá estranho. Então a gente tem ali o protocolo, que é o HTTP, né? A gente tem o domínio, que é o nome ali do site. A gente tem a porta, logo na sequência, né? A porta, se for HTTPS, se for segurança, é a porta 443, né? E os recursos, né? Então, cada lugar que entrar lá, corte, introdução, HTML, tracinho, CSS, são os recursos, tá? Então, é isso. Isso é uma URL, tá? Então, a gente trata isso como uma URL, tá? Próxima atividade aqui, né? Veja o que é essa URL abaixo. Aqui é o vídeo, né? Ó, ponto .mp4. É um vídeo MP4. Como se chama esse protocolo, né? Então, bora lá responder essa questão aí. Só me digam qual que é a resposta de vocês aí. A Débora, SMB? SMB? Bora lá? Quem mais respondeu? O Adriano também respondeu SMB, né? E está correto, né? Esse é o protocolo específico, né, na URL e que nós chamamos, né, SMB, tá? Protocolo específico da URL, tá bom? Na verdade, ele é, né, a abreviação lá de Server Message Block, né? Tá aqui embaixo aqui. É utilizada para compartilhar arquivos dentro de uma rede local. Então, quando a gente vai compartilhar arquivos, né, turma? Porque aqui é um arquivo, ó, é um MP4. Então, toda vez que a gente vai compartilhar arquivos, a gente usa esse protocolo, o SMB. Correto? Tranquilo? Então, de novo, vamos voltar lá no nosso slide. Então, vamos lá, né? Vamos conceituar tudo isso que a gente estava vendo aqui. Então, vocês viram lá um pouco no Alura. Eu quero que vocês terminem o curso lá no Alura. Tá? Você viu que é rapidinho as instruções, as aulas, as atividades. É bem tranquilo. Você termina lá, se tem esse conteúdo aqui para auxiliar você com o professor aqui na sala, né? Você vai aprender mais. E você tem um certificado depois lá, né? Para te garantir depois uma vaga de emprego aí, porque melhora teu currículo, com certeza, tá? Sem falar que se fosse pagar esse curso aí, você iria pagar caríssimo, né? E está disponibilizado para você de graça, né? De graça entre aspas, né? A gente acaba pagando de alguma maneira, mas não sai do teu bolso, literalmente não sai do teu bolso agora. E você pode usufruir desse conteúdo aí, né? Não só desse conteúdo, existem outros cursos lá. Se tiver interesse, né? Qual que você tiver interesse, tiver aberto para você lá, disponibilizado para você, faça, né? Em programação, linguagem de programação, tem front-end,
tem back-end, tem jogos, banco de dados, MySQL, né? E tem vários outros lá, tá? E outras áreas também. Então aqui a gente tem ali, né, o protocolo, o esquema de protocolo, nós temos o domínio, né, e temos a pasta de diretório, né? É um exemplo aqui nessa imagem aqui que está aqui. A função principal de um subdomínio é organizar ou agrupar recursos relacionados em uma seção separada de um domínio principal, né? Então, a principal função aqui do subdomínio é organizar, né? Então, ele organiza, ele agrupa os recursos relacionados a uma seção, separando ela do domínio principal, permitindo que diferentes seções de um site tenham endereços de internet distintos. Isso permite uma melhor estruturação da navegação pelo site, além de fornecer uma forma de segmentar diferente das seções do site. Tá ok? E tem mais uma atividade aqui para vocês agora, essa atividade do professor. E daí a gente vai entrar num novo assunto daí depois dessa atividade, tá? Então aí, 10 minutinhos aí para nós. Para nós não, para vocês, né? Para nós todos, né, na verdade. Então agora que você sabe o que é uma URL, eu preciso que você identifique 2 exemplos de endereços principais e 2 que façam uso de subdomínio, né? Então, essa é a atividade, tá? Eu já vou colocar lá no Classroom. Só vou pedir um minutinho para vocês, então vocês já vão pensando aí, tá bom? Então, 10 minutinhos aí, a partir a hora que eu liberar lá no Classroom, eu começo a contar os 10 minutinhos. Tá ok? Então, desenvolva essa atividade para nós aí, turma. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar para o professor vai resolver para vocês. Então, eu vou criar uma atividade aqui agora. Atividade nova. Já está lá. Atividade 1, 15/5/2025. Bora fazer? Vou zerar meu cronômetro e vou contar aqui. 10 minutinhos para nós. E aí, turma, como que tá? Como que tá o desenvolvimento aí? Hein? E professora Nicole? Nossa aula, então, eu tenho conteúdo novo para começar. Não vou começar agora. Vou começar só na próxima aula nossa. Tá bom? Eu vi ali que 14 entregaram, ficou 4 pendentes só, né? Esses 4 pendentes aí estão na sala, presente hoje. Estão terminando, né? Quem falta me entregar? Annelise, Heloíse, João Vitor e Rian. Não sei se eles estão na sala aí, tá bom? Mas eu acho que é isso hoje, né, turma? Não adianta eu começar com conteúdo novo agora, porque já tem que entregar ela para vocês irem para o intervalo. Tá bom? Tranquilos? Quem concorda comigo aí? Quem concorda com o professor? Hein? Iago, tá comigo? Hein? Professora Nicole, tudo certo então? Cadê a prof? Então eu entrego aí nas tuas mãos aí essa turma maravilhosa aí. A gente se encontra aí daqui a pouco. Tá bom? Um abraço, até a próxima.